O homem é todo imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. William Blake. Dizem-nos que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, se Deus e o homem são um, deve ser a palavra do homem. Agora, um episódio bíblico não é um registro de um evento histórico, mas uma revelação paradoxal da verdade. Aceite isso, mesmo que você não entenda, pois quando a Escritura for experimentada, você saberá que ela é literalmente verdadeira. Paulo nos diz para seguir o padrão das sãs palavras que vocês ouviram de mim. Guarda a verdade que te foi confiada pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo. Aqui somos chamados a guardar esta verdade, pois somente quando seguimos o padrão, que é a verdade, somos salvos. Se todas as coisas são possíveis para a sua imaginação, e você é todo imaginação, deveria ser capaz de realizar qualquer coisa e satisfazer todos os desejos. Mas primeiro você deve estar disposto a acreditar que é tudo imaginação. Depende inteiramente de você. Você acredita que é um homem mortal, ou apenas imaginação? Vivendo em estados infinitos, o estado básico a partir do qual operamos é nosso corpo de crenças. Se você acredita que é limitado, seus pensamentos fluem dessa crença. Mas se esse princípio for verdadeiro e você fizer uma modificação nesse corpo de crenças, deverá produzir uma mudança correspondente, pois seu mundo exterior está sempre refletindo seus pensamentos internos. O Gênesis nos diz que a serpente, o símbolo de nossa queda, é a mais sutil, muitas vezes traduzida como a mais sábia, a de todas as criaturas de Deus. Em Provérbios, a personificação da sabedoria diz: "E Deus me criou no início de seus caminhos, no primeiro de seus atos antigos." Então, em 1 Coríntios, Cristo é definido como o poder e a sabedoria de Deus. Se isso for verdade, então quem é a serpente? As igrejas ensinam que algum dragão estranho levou o homem a este mundo de pecado e morte. Mas quando você entender as Escrituras, perceberá que Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, é a serpente. É Ele quem nos trouxe ao mundo da geração e é Ele quem nos redime ao nos elevar ao mundo da regeneração. Isso eu sei ser literalmente verdade. João nos diz: "Ninguém sobe ao céu, senão aquele que desceu primeiro, o Filho do Homem." Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3. Aqui vemos que o poder e a sabedoria infinitos tomaram a forma do homem, o limite da contração, entrando no estado chamado Satã, o limite da opacidade. Para Satanás não há nada além do sentido físico da visão, audição, olfato, paladar e tato, pois ele está confinado ao limite da opacidade e contração. Somos chamados a exercer esse poder que se sacrificou e se tornou nós. Como Blake disse: "Não conheço outro cristianismo, nenhum outro evangelho além do direito do corpo e da mente de exercer a divina arte da imaginação." Ao exercitar a divina arte da imaginação, você pode provar a si mesmo que pode ir além do que seus olhos, razão e sentidos ditam. Exercite esta arte ousando assumir que você é o que sua razão e seus sentidos lhe negam. Persista e, na medida em que você se convencer de sua verdade, o mundo exterior mudará, pois está sempre em conformidade com a crença alojada dentro de você. O poder e a sabedoria infinitos assumiram a forma de uma pessoa ao descer até você. Sua descendência é sua capacidade de gerar aqui. Um dia ele se virará e, como o Filho do Homem, você ascenderá ao céu. Mas ninguém pode subir ao céu que não tenha descido primeiro. Aquele que desceu veio na forma de uma serpente. Isso eu sei por experiência. Você também saberá que isso é verdade quando seu corpo for dividido de alto a baixo e as fornalhas da aflição se tornarem fontes de água viva. Viemos aqui para experimentar nossos próprios fornos individuais de aflição. Mas quando seu corpo espiritual é dividido, você se torna água viva brotando da humanidade, e, como uma serpente ardente, você sobe por sua medula espinhal.
O capítulo 21 de Números nos diz: O Senhor Deus disse a Moisés: Faça uma serpente ardente e coloque-a sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido, quando olhar para ela, viverá em ponto. Por quê? Porque ele entra na vida em si mesmo. Esta declaração, como cada pequeno episódio nas Escrituras, é um esboço, um prenúncio de tempo para cumprir na experiência. Agora deixe-me compartilhar uma experiência de um amigo. Em seu sonho, ele está construindo um grande edifício, sabendo que seu pai está construindo um maior que o dele. Embora nunca veja seu pai, ele sabe que um dia ele será tão grande quanto ele. De repente, ele vê uma cobra de árvore preta e branca, pega-a e observa-a enrolar-se em seu braço direito. Então a cobra começou a falar, contando a ele sobre o marido que ela ama, mas perdeu. A cena muda e meu amigo agora está de pé em um novo canteiro de obras com um poste de pé no centro. Subindo no mastro está a mesma cobra, que se vira e começa a descer assim que acordou. Aqui está um presságio perfeito, pois somente aquele que desce pode ascender. Eu sei que não faz sentido neste nível, mas assim como Moisés levantou o poder criativo no deserto, eu, como o filho do homem, fui levantado. Como? Na forma de uma serpente. O poder criativo da imaginação desceu ao virar sua cabeça para baixo em geração. Seu poder, agora refletido neste mundo, deve ser revertido. Isso não pode ser feito por nenhum esforço consciente. A reversão ocorre quando o corpo espiritual é dividido em dois de cima para baixo. Vendo a fonte de água viva, seu poder criativo se funde com ela e você vai para o céu, como uma serpente. Blake descreveu isso como: as fornalhas da aflição de repente se tornam fontes de água viva, todas brotando da humanidade. Todos estão destinados a entrar naquela fonte de água viva. Não considero o homem forte, o homem fraco, o homem rico ou o homem pobre como estando em um estado ideal, supremo, mas como cada um deles estados do sono em que a alma pode cair em seu estado mortal. Sonha com o bem e o mal quando deixou o paraíso seguindo a serpente. No terceiro capítulo do Gênesis, a sabedoria, a serpente, fala, dizendo: Deus disse que você morreria? Você certamente não morrerá. E nesse mesmo capítulo Deus declara: E eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, conhecendo o bem e o mal, a serpente prometeu que se você descesse e compartilhasse desse conhecimento, despertaria como os deuses. Simplesmente automatos, sem saber de nada, vocês viveram em um estado de sonho até que a infinita sabedoria disse: E siga-me. Então você deixou o mundo da inocência e entrou no mundo da experiência para retornar ao mundo da imaginação, de onde você começou. E quando você voltar, você é só imaginação, e nada é impossível para você. Mas antes disso, você pode testar seu poder criativo conscientemente. Você conhece alguém que está precisando? Traga-o diante dos olhos de sua mente e veja sua necessidade satisfeita. Perca-se na emoção, no sentimento de alegria pelo seu amigo. Não faça nada externamente para fazê-lo, simplesmente persista em vê-lo em seu novo estado, e nenhum poder na terra pode impedir que assim seja. Se você acha que ele pode se opor a você, você está olhando para o mundo de Satanás, pois não há outro físico. Deus é um. Não há oposição, exceto aquela que você cria para si mesmo. Tente seguir o padrão dessas palavras que você recebeu de mim. É o mesmo padrão registrado por Paulo, pois o mesmo Deus que revelou seu Filho em Paulo revelou seu Filho em mim, revelando-me como o Pai. Paulo sabia que ele era Deus Pai quando disse: Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Esta verdade vem da revelação, assim, como Paulo, peço a todos que sigam o padrão das palavras verdadeiras que vocês ouviram de mim, pois experimentei as Escrituras e sei que não é história secular. As histórias das Escrituras são revelações paradoxais da verdade,
que acontecem naturalmente. A luz líquida dourada que você vê é a água viva que você se torna quando se funde com ela. Então, como uma fonte viva, você ascende da humanidade em um movimento serpentino. Agora, outra amiga escreveu dizendo que se encontrou nas profundezas da Terra, em uma caverna cujas paredes foram escavadas na rocha. O único objeto presente era uma jarra com um rosto humano esculpido. Quando ela percebeu que se movia para dentro e para fora do frasco, percebeu que o próprio frasco era uma cabeça com a tampa removida. Voltando para investigar, ela o encontrou vazio e acordou. Mais uma vez eu volto para Blake. Ele tem um sepulcro escavado em uma rocha pronto para ti. E uma morte de 8.000 anos que ele forjou para ti. Blake viu o sepulcro forjado na rocha, pronto para receber a morte de 8.000 anos. Na simbologia de Blake, 8.000 não significa necessariamente anos. 8 é a ressurreição, um novo começo. O sábado é o 7º dia, o dia preparado para levar a pessoa até o 8º dia, chamado ressurreição. Esta senhora entrou no sepulcro em que está colocado o homem, para encontrar aquele que a enviou, que é o Senhor do ar. Blake, cujas obras são todas visões, disse, o próprio Deus entra pela porta da morte com todos os que entram e se deita na sepultura com ele em visões da eternidade até que despertem. Portanto, sua visão foi perfeita, pois é paralela à de Blake. O livro de Marcos começa, e arrependam-se. Isso é revisão. Isso está mudando seu pensamento, mudando assim sua crença, o que causa uma mudança correspondente em seu mundo. Na visão dessa senhora, ela lembrou a si mesma de revisar agora e não adiar para uma data posterior. Isto é tão verdade. A imaginação cria a realidade, pois a espera fará com que você ache o problema mais difícil de superar, então mude-o no momento em que o sentir. Revise sempre agora. Deixe-me repetir. Você está destinado a despertar como Deus. Aprenda a adorar sua humanidade, seu espírito de vida. Adore a Deus adorando sua própria e maravilhosa imaginação humana. Você quer amar a Deus? Ame seu próprio espírito, pois ele é Cristo. Remova a humanidade de você e você não existirá, então aprenda a adorar sua humanidade, pois esse é o seu espírito de vida. Você pode não ser capaz de traçar uma linha reta, mas pode criar um sorriso no rosto de um amigo ou apagar as linhas da preocupação ou da idade. Você pode fazer todas essas coisas, não recorrendo a outro, mas usando seu poder criativo, o único Deus. Blake faz esta declaração. Tu és um homem, Deus não existe mais, tua própria humanidade aprende a adorar. A humanidade é o seu espírito de vida. Volte-se para o único Deus, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Aprenda a adorá-lo. Todas as coisas são possíveis para Deus, portanto, todas as coisas são possíveis de imaginar. Sabendo o que você quer, pergunte a si mesmo se você acredita que seus atos imaginais são cometidos por Deus. Eu te digo, eles são. Em seu capítulo 14, João diz a você que a imaginação é seu espírito de vida, dizendo: Você acredita em Deus? Acredite também em mim. Você pode acreditar que seus atos imaginais acontecerão? Que seu desejo é real e vive como se fosse? Se você imaginar e imaginar cria a realidade, você verá seu desejo aparecer em seu mundo. Se não, então você provou que o princípio é falso. Eu digo a você que o princípio é verdadeiro, de acordo com sua crença. Não há limite para sua capacidade de acreditar ou para o que a crença pode realizar. Não importa o que você deseja, quando você acredita que o recebeu, você o receberá. Você pode acreditar que o único Deus verdadeiro está em você? Que você pode seguir o padrão das palavras sonoras que ouviu de mim.
Exorto-vos a guardar esta verdade que vos foi revelada pelo Espírito Santo que habita em nós. Não procure nenhum Espírito Santo do lado de fora. Não há ninguém para quem correr além de si mesmo, pois tudo está dentro de você. Agora deixe-me compartilhar outra experiência do homem que teve o sonho da vara e da serpente. Ele disse: eu queria ganhar mais dinheiro, mas não me sentia qualificado para uma posição melhor. Apesar disso, decidi que queria ganhar o dobro do que ganhava atualmente e imaginei tê-lo agora. Em 2 semanas fui contatado para uma entrevista. No passado, tive que me vender, mas desta vez a empresa estava me incentivando a aceitar o cargo oferecido, que incluía um salário maior que o dobro do atual. Curiosamente, o homem que me recomendou era um homem que antes trabalhava para mim e, quando saiu, houve uma antipatia intensa de ambas as partes. Após a entrevista, nos encontramos do lado de fora e, quando contei a ele sobre meus medos, ele disse: sei que você é o melhor homem para o trabalho. Digo-vos, só existe uma causa, que é a imaginação humana. Quando você muda seu corpo de crenças, todos devem e farão sua parte para produzir evidências dessa mudança em você. Aquele que antes era inimigo fará o papel de amigo. Agradeço ao meu amigo por compartilhar esta história comigo e exorto você a seguir seu exemplo. Sonhe nobremente. Pense em coisas adoráveis que deseja recordar e as experimentará em seus amanhãs. Blake estava tão acordado. Foi ele quem disse: tudo é homem. O leão, o tigre, o cavalo, o elefante, a mula, a pomba, a mosca e o verme, todos são pessoas gloriosas. Jeová. A imaginação desperta sabe que não há nada além de Deus, e Deus, sendo homem, torna-se o verme para alimentar os fracos. Sabendo que não há nada além de imaginação, Blake disse: o dobro da visão que meus olhos veem. A visão dupla está sempre comigo. Com meu olho interno é um velho cinza, com meu exterior um cardo no caminho. Todos os dias, com meu velho amigo Abdullah, eu praticava esta arte. No jantar, ele me pedia para olhar o abajur. Ele não queria que eu visse o abajur, qualquer um pode fazer isso, mas focar minha atenção através dele. Olhando além, eu veria rostos humanos vivos e respirando. Outras vezes ele me pedia para olhar um carro, uma casa, uma parede, não com os olhos externos, mas com os olhos internos, e quando o fizesse, sempre veria o homem. Quando comecei a fazer isso, tive que quebrá-lo, porque podia me sentir movendo-me através e além deste mundo, para ver um mundo totalmente diferente. Isso é imaginação. Embora este mundo pareça ser a única realidade, é apenas um sonho diáfano. E quando você sair daqui, sentirá mais uma vez que onde você está é a única realidade. Isso você fará repetidas vezes até que o padrão de salvação de Deus se desenvolva em você. Então você seguirá o padrão das sãs palavras que ouviu de mim e guardará a verdade que será transmitida a você pelo Espírito Santo que habita em todos. Ele revelou o padrão da salvação para mim. Tendo-me confiado essa verdade, eu a contei e continuarei a fazê-lo até que não possa mais. Diz ela. Então outra pessoa o pegará e continuará o padrão. A Bíblia, do começo ao fim, é simplesmente um livro de padrões. Afirmando que existe apenas uma fonte de todos os sonhos, que é Deus, conta-se a história de um homem chamado José, o sonhador que foi colocado em um caixão no Egito. Então, quem foi colocado naquele caixão, senão Deus? É Deus quem desce e toma sobre si este estado concreto e opaco chamado José. Está registrado que José era o terceiro filho de Jacó, nascido dele em sua velhice. E Jacó era filho da velhice de sua mãe. E o pai de Jacob era filho da velhice de sua mãe. Você vê o padrão se repetindo várias vezes aqui? Este livro de padrões se desenvolverá em cada um de nós. Quanto tempo levará até que o padrão se desenvolva em você,
individualmente, somente seu Pai Celestial sabe. Posso dizer-lhe isto, no entanto, isso acontecerá na sua velhice. Quando você tiver tido todas as experiências que a vida aqui pode lhe dar e parecer estéril, a criança virá. Essa é a minha promessa. Agora vamos entrar no silêncio.